eu consegui a façanha de ganhar 10 mil reais em um único mês. E trabalhando na CLT ainda. Tem muitas pessoas que falam que se você é CLT você não consegue ganhar dinheiro. Consegue. Mas aí você vai se desgastar um pouquinho porque vai ter que trabalhar pra caramba, tá? Eu trabalhava com venda de consórcio. Não vou falar o nome aqui da empresa, mas é uma das maiores empresas de consórcio aí que tem. E eu fiz uma venda que eu consegui fazer esses 10 mil reais. Já fiz várias outras vendas, faturava 3 mil, 4 mil, 5 mil reais por mês, mas essa foi a única vez que caiu 10 mil reais na minha conta. Vou te falar o que eu fiz para poder ganhar esse dinheiro, o que eu fiz com esse dinheiro e qual que foi a sensação de olhar lá no banco, no Next, e ver lá 10 mil reais. Mas antes da gente ir pro conteúdo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, deixa um comentário e me fala o que vocês estão achando desses vídeos que eu tô fazendo e deixa o seu like, tá bom? É isso, sem mais enrolas, vamos lá pro vídeo. Olá, tudo bem? Meu nome é Cauê Santos e aqui nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, finanças e outras coisas. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre essa venda que eu fiz para poder contextualizar tudo. Eu trabalhei nessa empresa durante 1 ano e 6 meses com venda de consórcio. E para quem trabalha com consórcio no mercado financeiro, você sabe que o consórcio ele é muito difícil de você vender, mas quando você entende como que funciona, você sabe a maneira de vender, você consegue ganhar muito dinheiro mesmo. Tanto que teve meses que eu tirava 4 mil, 5 mil reais, mas o máximo que eu consegui fazer foi esses 10 mil reais. Eu fiquei só durante 1 ano e 6 meses porque começou a me desgastar a cobrança para poder entregar resultado e começar a vender o consórcio de uma maneira diferente para poder só fazer a venda. Aí eu comecei a me sentir mal. Aí eu falei, quer saber? Vou focar nos meus empreendimentos, vou focar nos meus objetivos e vou sair. Por isso que eu saí da empresa. Mas essa venda, ela foi muito interessante, muito boa. Foi em parceria minha com uma mulher, a minha parceira. Eu ganhei 10 mil reais e ela também ganhou 10 mil reais. Cara, e foi difícil pra caramba. Mas foi um mês e pouco pra gente poder fazer essa venda, né? Desde prospecção até apresentar proposta, tirar dúvida, fazer contrato. E o rapaz, quando ele faz um contrato de consórcio, ele tem que fazer um adiantamento. Então o cara teve que adiantar 60 mil reais. Cara, e foi um monte de coisa. Mas isso aqui eu falei agora só para poder contextualizar. Então a venda foi feita dessa maneira. Eu entrei em parceria com essa minha parceira. Eu fiz essa prospecção desse cliente, agendei a reunião. Nós fizemos essa reunião, eu, ela e também a minha líder. E o cliente, ele estava junto com o advogado dele para poder tirar também todas as dúvidas. E aí ele gostou, nós soubemos explicar bem. Só que essa foi só a primeira parte. O que aconteceu depois? Foi uma correria durante 1 mês e pouco para a gente conseguir realmente fechar essa venda. Mas até quando a gente estava quase fechando, teve um problema. E outra coisa, eu tava com um notebook velho, ruim pra caramba, então demorava muito pra eu poder gerar contrato, pra poder responder e-mail, entre outras coisas. Mas eu vi isso aí como uma maneira de eu poder me superar. Aí nós fizemos isso, eu, a minha parceira e a líder, a gente fez as reuniões, e não foi só uma reunião, foi várias reuniões até poder realmente convencer e o cliente querer investir no consórcio. Aí foi isso. Fizemos várias reuniões durante 1 mês inteiro, gerei contrato várias vezes, teve que correr atrás para poder fazer assinatura de contrato, teve que fazer adiantamento dos 60 mil reais. Então tava tudo, cara, encaminhando para poder dar certo. Aí a gente já tava imaginando, caramba, vai dar certo. E quando você está indo pegar um dinheiro bom, você está indo fechar uma negociação alta, você já começa até a fazer a conta do dinheiro que você vai pegar, do que você vai fazer com esse dinheiro. E eu fiz isso também. E quando a gente estava quase fechando, o cliente ele já tinha assinado toda o contrato, já tinha feito a assinatura digital, eletrônica, e ele já tinha pago também os 60 mil reais de adiantamento. Aí o que aconteceu? Isso depois que a gente já tinha quebrado a cara pra caramba, já tinha convencido o cliente, feito reunião
e um monte de coisa. Depois disso, que passa tudo isso, tem o boas-vindas. O boas-vindas é quando a empresa de consórcio liga para o cliente para poder confirmar se está tudo certo, se você está consciente de como que funciona o consórcio, isso, aquilo, né? Para o cliente poder também ter mais segurança. E o que aconteceu? A empresa ligou e a venda ela caiu, ela não deu certo, deu divergência de informações. E aí, a gente poderia muito bem ter desistido, poderia muito bem ter pensado assim, caramba, mano, já deu tanto trabalho, já me desgastei tanto, um mês fazendo para poder fazer essa venda, o cliente vai e volta. Mas não foi isso. Esse é um ensinamento que você tem que ter. As coisas elas podem ser difíceis. Você pode quebrar a cara várias vezes, mas se você não desistir e você, bater de frente com essas coisas, uma hora ou outra vai dar certo. O que aconteceu? A gente correu atrás de novo para poder saber por que a venda caiu, conversou com o cliente, né? Depois a empresa ela ligou de novo para o cliente e adivinha? Agora deu certo, a venda passou. Mas aí no dia 5, já era tarde da noite, eu abri o Next, coloquei o dedo, puxei para baixo. Quando eu vi, 10 mil reais, cara, lá na minha conta. Fiquei alegre, feliz pra caramba. Uma sensação tipo de, caramba, eu batalhei tanto, corri tanto atrás e agora eu vi os frutos, eu vi isso aí acontecer. E, cara, poucas pessoas conseguem realmente ganhar um dinheiro assim. Depois disso, o que eu fiz? Quais que foram os meus investimentos? Como que eu gastei esse dinheiro? Fui inteligente, não fui? Fui inteligente em uma parte e fui burro em outra parte. Eu tava com um notebook velho, esbagaçado, xoxo, capenga, ruim pra caramba, que me fez tanta raiva. Aí o que eu fiz? Eu doei ele pra outra pessoa e comprei um Acer Aspire 5 e 7. E aí, esse notebook eu paguei, eu lembro que foi menos de 3 mil reais, mas era um notebook top. Foi um investimento da hora que eu fiz. Mas o que eu fiz com o resto? Paguei algumas contas que eu tinha, gastei comigo com algumas besteiras, comprei algumas roupas. E quanto menos esperei, cara, acabou o dinheiro. 10 mil reais, eu torrei, mano. Em questão, tipo, de um mês e pouco, 2 meses. Isso é um pensamento que vem, porque eu poderia muito bem ter tirado 5 mil reais e ter deixado, investido, gerando uma renda passiva pra mim, cara. Nem que tivesse rendendo CDI, tivesse colocado em um fundo de investimento, mas estaria rendendo lá aos pouquinhos. Ia ser um impulso para continuar investindo todos os meses. Mas quando você trabalha com vendas, ainda mais que você está naquela ânsia, ansiedade, um monte de coisa acontecendo, às vezes você não pensa bem. Com o pensamento que eu tenho hoje, com toda certeza, eu teria investido a metade desse dinheiro e hoje estaria ganhando dinheiro em cima disso. Mas hoje eu tenho meus investimentos, minha reserva de emergência. Não é tanto, mas estou construindo aí dia após dia. E isso é um pensamento que eu tive, cara. Naquele tempo eu não tinha pensado em como eu poderia ter aproveitado da melhor maneira possível os 10 mil reais. Aproveitei com besteira, também investi no notebook, mas poderia ter deixado pelo menos 5 mil lá investido e rendendo. E vou fazer uma conclusão agora sobre ensinamentos que eu tive dessa venda que eu fiz, sobre algumas coisas que eu poderia ter feito que eu não fiz, mas também coisas que eu fiz e que eu me superei. Mas antes, de novo, se inscreva aí no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe um comentário sobre o que vocês estão achando. Se vocês aí também são da área de vendas, estão buscando se desenvolver, deixa o like. E é isso. De novo, sobre essa questão do dinheiro que eu poderia ter investido. Cara, a gente tem que quebrar muito a cara pra gente poder saber aonde que dói e o que a gente tem que fazer. É fácil você falar, ah não, tem que fazer isso, isso, isso. Mas a maioria das pessoas, elas só aprende quando elas passam por aquele tipo de provação, por aquele tipo de coisa, quando sente na pele. Então não adianta a pessoa ela só falar ou só aprender algo se ela tem que passar por aquilo. Eu passei. Eu gastei dinheiro, eu senti na pele muitas vezes, não fiz a minha reserva, passei algumas dificuldades por causa disso,
Mas eu aprendi. Hoje eu tenho a minha reserva, eu tenho os meus investimentos. Então você vai ter que passar por algumas coisas para poder realmente ver o valor das coisas e não querer quebrar a cara de novo, tá? Outro ponto muito importante. Ó, foi por isso aqui que nós não desistimos da venda. De verdade. Foi difícil, foi muito difícil. Com aquele notebook ruim, com o cliente também, às vezes meio frio, às vezes querendo, às vezes não queria. Passamos por várias coisas. No final, a venda caiu, mas você viu que a gente foi passando, a gente não desistiu e no final deu certo? Se a gente tivesse simplesmente jogado a toalha. Um arrependimento que eu tenho, teve uma venda que não cheguei a fazer essa venda, de 150 milhões de reais, cara. Eu ia ganhar em torno de 2 milhões de reais de comissionamento. Mas foi muito difícil. Foi antes dessa venda aí que eu ganhei 10 mil reais. Eu tava mais cru ainda, não entendia tão bem. E teve mais dificuldades ainda. Então, quebrei a cara, me ferrei. Mas aprendi também com aquela venda. E nessa eu implementei. E mesmo quase desistindo, eu não desisti. Então, esse é a reflexão que eu deixo pra vocês, tá? Tá difícil? É pra ser difícil. É pra ser difícil. Se fosse fácil, todo mundo conseguiria. Mas é a partir dessas dificuldades que você vai superando, que você vai vendo o que você tem que fazer e você vai se tornando uma nova pessoa com uma personalidade diferente. As dificuldades, ela molda o seu caráter e faz você descobrir coisas sobre você que você nem fazia ideia, tá bom? Se assistiu esse vídeo até agora, parabéns, muito obrigado se vocês ficaram até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.